Iluminação, decoração, autenticidade em um lugar só é no desse quebra-cabeça que você acha. Como tudo isso começou? Bom, a gente teve várias ideias e começamos a escrever e desenhar cada uma delas. Pensamos em um porta-copo que fosse no formato de lápis, em uma caneca brigadeiro, celular espelho, quebra-cabeça com furos organizadores, mesa frisbee. Pensamos em parede Tetris, aquela seria colorida e super montável, picolé chapelaria, de xícara, que a colher seria o pincel, a tinta derramada seria o pires, e a xícara em si seria um potinho de tinta, além de garfo chapeleiro. Mola vermelha para fazer de escorredor de água, uma peça de xadrez para recordações ou fotos. Filtrando as ideias, ficamos entre as duas, o quebra-cabeça organizador e a parede de Tetris. Eram ideias muito legais para a gente trabalhar, porém só por questão de tempo, por questão de lógica e também porque a gente queria algo que pudéssemos trazer mais fácil para casa e que a gente já teria o hábito, a gente escolheu o quebra-cabeça. Não é só sobre colocar na parede e organizar, mas sim sobre armazenar, adaptar, modificar, brincar, transformar, separar, reorganizar, embelezar, colorir, decorar, mobiliar e guardar. Logo após definir a ideia, a gente foi direto para a oficina para poder fazer os nossos protótipos, onde iniciamos fazer protótipos em miniatura, com as peças de quebra-cabeça com oblongos como formas, que é a forma mais comum de ter em pegboards, mas infelizmente ela não se enquadrava na nossa ideia de ser um desquebra-cabeça, não se encaixava de todas as formas e todos os jeitos que você pensasse. Então mudamos de ideia e fomos direto para o Photoshop Illustrator para poder colocar formas de cruzes, porque aí seria impossível de não dar certo, independente da forma que você colocasse seu quebra-cabeça. Começamos com um protótipo em miniatura, que aparentemente estava dando tudo certo e que seria a forma final. Vale ressaltar que nessa versão que levamos em consideração, a gente fez a cruz com as laterais arredondadas. Por quê? Porque as laterais arredondadas ela tem menos chance de quebrar, machucar alguém ou até quebrar uma pecinha das quais a gente for encaixar. Mas quando a gente passou para a forma em tamanho real, que veio a verdadeira complicação. O nosso pegboard de quebra-cabeça não se encaixava. Não era de todos os lados que ele funcionava. Desistimos então do formato antigo e fomos tentar uma nova ideia. E se todas as peças de quebra-cabeça tivessem o mesmo formato? Seria impossível de não encaixar e seria completamente muito útil. Mas a parte interna do pegboard não funcionava bem, tinha pouco espaço, então não era tão útil assim. Até que nós encontramos um gerador de quebra-cabeça que possuía algumas ondulações, que foi uma preocupação no início, mas fomos direto pro porcótipo fazer uma miniatura mesmo assim, já com as cruzes lá do início. No protótipo em miniatura deu super certo, então já passamos para fazer os tamanhos reais. Nessa fase, não dá para mentir, a gente monopolizou um pouco as máquinas da oficina do design para conseguir finalizar o nosso projeto. Feliz, Isa? Visitamos bastante a impressora laser e nessa a gente infernizou bastante a vida de Jesus. Com todas as 8 peças impressas bonitinho, depois de muitos dias e muitos cortes, a gente colocou na parede e pensamos, como é que a gente vai encaixar as pecinhas aí, sendo que ela vai ficar rente na parede? A gente falou com o Hulk e o nosso querido professor Hulk falou, ou vocês colocam uma porquinha para separar isso
e deixar uma diferença, ou vocês fazem uma tira do MDF em volta para conseguir dar altura. Para cada peça, teria que ter 2 camadas de cada um em cima do outro. Colamos com Super Bonder, cada um deixando o mais reto possível, mais rente, e adicionando nas peças. E por conta dessas camadas, acabava que ele não se juntava tão perfeitamente. Para dar um acabamento mais bonito também, nós tivemos que lixar com a micro-retífica cada lateral de cada peça. Para fazer essas camadas de MDF, a gente teria que fazer o contorno de um traçado em volta de toda a forma, e nelas a gente percebeu que, como são quebra-cabeças gerados, eles têm similaridades, então eles só tinham apenas 2 lados, o lado ímpar e o lado par, e nós tínhamos que imprimir e cortar cada um desses. Para deixar mais fácil e mais rápido de fazer essa impressão, nós fizemos um X em cada forma e pegamos os laterais, o que deu uma reta desses lados ímpares e pares, e cortamos muitos. Já passando para a parte dos acessórios, nós também tivemos que fazer vários testes, porque os encaixes não estavam funcionando. Às vezes funcionava na altura, mas não funcionava na largura, às vezes funcionava de uma forma e não funcionava de outra. Mas depois de alguns testes a gente conseguiu. Na parte da pintura, a ideia inicial era fazer algo padrão, fazer com cores retas mesmo, com cores chapadas. Mas no final, nós nos lembramos do restaurante da Hello Kitty, o novo, que é uma cafeteria 2D. E pensamos em fazer algo diferente, fazendo um contorno em preto, numa peça branca, para fazer um efeito, como se fosse um 2D, quando você olhasse de longe.